Olá, mais uma vez, Igreja de Cristo, boa noite, aqui é Pastor Mário, retornando para fazer agora a reflexão da noite, no dia de hoje, dia 6 de dezembro de 2020. Pela manhã falamos de uma luz preciosa, a luz preciosa, a luz da vida, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo. E agora à noite vamos falar também de Jesus, que é o alimento para a vitória. Então é esse tema que eu quero refletir com você agora. Jesus, alimento para a vitória. Para isso eu te convido a fazer a leitura da palavra de Deus, também no Evangelho de João, mas agora no capítulo 6, verso 48, onde diz assim: Eu sou o pão da vida. Repetindo, João 6, verso 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu grande amor. Te damos graças, Senhor Pai, pela nossa vida, por estarmos aqui agora falando contigo, por termos a oportunidade de ministrar e expor a tua palavra à tua igreja. Abençoa essa palavra, renova nossas forças, traz-nos, Senhor, esperança, firma-nos, Senhor, em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo. Fortalece muito a Igreja Batista Central em Honório Gurgel. Que, Senhor, nessa reta final de ano, ela possa se aproximar cada vez mais de Ti e estar firme contigo nas Tuas promessas, na Tua palavra, com Teu Filho Jesus Cristo, cheia do Teu Espírito Santo. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então agora vamos falar quanto a Jesus, alimento para a vitória. Ele mesmo diz: Eu sou o pão da vida. Então eu quero refletir com você quanto a essa declaração que Jesus fez no seguinte tema: Jesus, alimento para a vitória. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele te sustenta. A primeira menção que é feita ao pão na palavra de Deus se encontra lá em Gênesis 3, verso 19, quando Deus fala com o homem, fala com Adão, depois que ele pecou, ele fala o seguinte para ele: olha, do suor do teu rosto você vai ganhar o teu pão. Ali ele dá um sentido, o pão tem um sentido de sustento, de fazer-se a manutenção da casa, da família. Essa seria, digamos assim, a consequência do erro do homem, né? Agora, do suor do seu rosto, ele precisa ganhar o seu sustento. E então, dito isso, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o alimento que te sustenta na tua vida espiritual, tendo esse sentido de pão como sustento. E Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, ele é o nosso sustento, o meu e o teu. Ele é o que a gente precisa para ter uma vida nutrida no dia a dia, né? A gente precisa da presença dele, a gente precisa estar com o nosso coração cheio de Jesus, cheio da sua palavra, cheio do seu amor, cheio da sua graça. E cada vez mais que a gente se alimenta da sua palavra, das suas promessas, cada vez mais que a gente quebranta o nosso coração e a gente toma Jesus como nosso sustento, cada vez mais ele vai nos sustentar pela ação do Espírito Santo dentro de nós, porque ele vai nos encher com o seu Espírito e ele vai nos sustentar. Jesus, o alimento para a vitória, em primeiro lugar, porque ele te sustenta a mim e a você, com o seu Espírito Santo, com suas promessas, com sua palavra, com a esperança que ele traz para mim e para você. Em segundo lugar, Jesus, alimento
para a vitória, porque ele pode ser consumido várias vezes. Ele pode ser consumido várias vezes. Você já reparou que dificilmente você vai conhecer alguém que não goste de pão? E ele diz: eu sou o pão da vida. O pão é um alimento que a gente pode consumir várias vezes durante o dia e que todo mundo gosta e as pessoas não enjoam. As pessoas dificilmente enjoam de pão. Pelo contrário, geralmente quem come o pão, se o pão estiver muito fresquinho, muito quentinho, você tem vontade de comer muito mais e não enjoa. Jesus Cristo é a mesma coisa. Ninguém enjoa de Jesus. Se você parar para provar desse pão, você não vai enjoar. Né? Isso, pastor, está falando isso, eu já tenho Cristo no meu coração. Tem, mas às vezes as tristezas da vida, às vezes aquilo que a vida oferece de bacana, né, para o jovem, para o adolescente, te afasta de Jesus. Você está enchendo a sua vida de outras coisas que não vão te nutrir, que não vão te dar vitória, e que em determinado momento você vai se enjoar. À primeira vista é muito bom, mas depois vai trazer enjoo, vai trazer consequências. Jesus não. Jesus você pode se encher, pode consumir ele várias vezes no dia, pode comer, pode se encher muito de Jesus, da sua palavra, que ele não vai te trazer decepção, ele não vai te enjoar. Pelo contrário, ele sempre vai trazer para você esperança. Ele sempre vai trazer para você uma orientação, uma direção, um escape. Ele sempre vai te dar um livramento, ele sempre vai te fortalecer, ele vai te manter de pé. E aí a gente vai chegar no terceiro ponto. Então até aqui falamos, Jesus alimento para a vitória. Ele diz: eu sou o pão da vida, porque ele te sustenta. O pão tem esse significado de sustento na palavra de Deus, porque ele pode ser consumido várias vezes e não vai trazer enjoo para você, diferente do pecado que você vai consumir. À primeira vista vai te satisfazer, mas depois vai te trazer enjoo e consequências terríveis. Jesus não. Jesus é garantido que ele não vai te trazer enjoo. Pelo contrário, você pode consumir muitas vezes. E quanto mais você se encher de Jesus, mais você vai sentir vontade de trazer ele para a tua vida. E em terceiro lugar, Jesus, alimento para a vitória, porque ele vai te manter de pé no deserto. Lá no deserto, o povo de Deus, quando sai do Egito, ele vai caminhar lá no deserto, lugar de morte, lugar de tristeza, lugar onde não há vida, você não vê árvores, você não vai ver isso no deserto, você não vai ver nenhum sinal de vida, água, vegetação, pouquíssima. Então, um lugar até de desespero, né, para você ficar décadas caminhando, mas é ali que o povo vai se manter de pé através de um alimento chamado maná, que é o pão que caía dos céus. Deus sustentou o seu povo naquela caminhada, até que uma nova geração surgisse, pudesse entrar na terra prometida, mas eles se mantiveram ali durante muitos anos, mesmo no deserto. Jesus também é aquele que nos dá vitória no meio do deserto, ele nos mantém de pé, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas do dia a dia. É Jesus quem nos mantém de pé. Se as coisas estão difíceis, imagina se a gente passasse por tudo isso sem a presença dele. Imagina se Jesus não tivesse vindo ao mundo e nós não tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Como estaria a nossa vida? O homem sem Deus, a gente vê que cada vez mais isso está se tornando claro. É angustiado, é desesperado, é brigão. Imagina eu e você sem Cristo Jesus na nossa vida. Como é que a gente estaria passando por todo esse momento sem ter a esperança,
sem ter o alimento para a vitória, aquele que nos mantém de pé. A gente não tem como viver sem Jesus, que o nome dele seja muito exaltado. Então, Jesus, alimento para a vitória, porque nos sustenta, porque pode ser consumido várias vezes e não vai nos trazer enjoo, pelo contrário, vai nos trazer fortalecimento e vida, porque ele vai nos manter de pé, mesmo em meio ao deserto, mesmo nas dificuldades. E lá na reta final, quando tivermos que prestar contas a Deus, é Ele que vai nos dar vitória. É Ele quem vai nos dar vitória, o pão da vida. É Ele, é Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, que ela seja abençoada, que você tenha boas notícias, que a Igreja Batista Central Honório Gurgel tenha boas notícias, que as nossas forças sejam renovadas em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Um grande abraço e um beijo no coração.